Marcia Thompson é uma artista carioca que vive e trabalha em Londres. Sua produção artística envolve questões crítico-conceituais da pintura atual, quando, especialmente a partir da década de 60, assumiu uma abordagem crítico-experimental. Sua pintura não explora questões de natureza expressiva ou narrativa, senão opera a partir de uma espécie de síntese do ser pintura. Paradoxal o fato de algumas das suas pinturas citarem a fatura da tradição, numa espécie de super zoom, quando, descontextualizadas do seu modelo histórico, portanto abstratas, acabam por assumir a quase função de um ready-made, ou seja, de algo que se apresenta de forma destacada e autônoma. Apesar da artista pertencer à geração carioca que frequentou a Escola de Artes Visuais do Parque Lage e, portanto, da chamada Geração 80, a sua produção artística voltou-se mais para questões próximas das experiências norte-americanas e europeias que exploravam as possibilidades crítico-conceituais da pintura e menos do exercício neo-expressionista de raiz histórica premente naquele momento. George J.G. Huberman, em seu livro A Pintura Encarnada, inicia sua reflexão sobre as propriedades da pintura, afirmando que a pintura pensa. De acordo com o autor, a pintura que pensa lida com múltiplas questões que envolvem a sua constituição material e espaço-temporal. Assim, espessuras, profundidades, alteridades, temporalidades, faturas tectônicas, cores, formas, planos, volumes ou estruturas constituem-se como meios de investigação pictórica, em que faz prevalecer a inteligência da pintura a partir do enfrentamento do seu caráter crítico-intelectual. As pinturas de Marcia Thompson são pura reflexão sobre o ser pintura. Assim, matéria, chassi, cores ou ausência de cores, questões de bidimensionalidade ou de tridimensionalidade, assim como a reflexão sobre o lugar da pintura, manifestam-se como motores da sua investigação estética. Thompson utiliza o repertório da tradição da pintura para repensá-la a partir de novas bases, onde se tem por prioritário o pensamento pintura. Sob este aspecto, pensar a pintura a partir da sua própria essência, o conjunto da sua obra possui filiação com a produção artística e crítica desenvolvida a partir dos anos 60, dos objetos específicos de Donald Judd, da teoria do não-objeto de Ferreira Goulart, das formulações estéticas de Joseph Kosuth, Sol Lewitt, Arthur Danto, das investigações estético-pictóricas de Elliot Sica, Giulio Paolini, Kate Sanier, Richard Tuttle, Ime Nobel, Robert Ryman ou do grupo Suportes Surfaces, dentre outros. Notória filiação local refere-se aos bólides de Elliot Sica, quando o artista encapsula matérias pictóricas não gratuitamente, massivos de tinta a óleo da tradição em caixas de acrílico. Ora,
uma grande massa pictórica, ora fragmentos organizados numa sequência lógica. Em ambos os casos, a matéria tinta toca a superfície da caixa de acrílico, sendo afetada. As 6 faces de planos que formam a caixa cúbica sustentam conjuntamente a matéria-cor em seus excessos. Conciliar a matéria tinta a óleo com uma caixa cúbica significa operar numa síntese histórica de todos os elementos que fazem parte da origem da pintura, sua materialidade e espacialidade. As pinturas objetos de Thompson materializam a estrutura da pintura à sua condição mais essencial. Se por um lado os bólides de Oiticica abordavam criticamente a essência da pintura a partir de um viés absolutamente conceitual, quando o artista utilizava materiais banais que não faziam parte da tradição da pintura, as pinturas objetos de Thompson, ao contrário, recorrem ao vocabulário da tradição ocidental numa espécie de exercício epistemológico. Contudo, tanto nos bólides quanto nos objetos pictóricos de Thompson, é notória a dimensão espacial atribuída à pintura. No caso de Oiticica, ao abdicar do suporte da tradição da pintura, materializando-a per si, o espaço do entorno, na sua dimensão infinita, cumpre-se como um lugar de existência e não de sustentação. Nos objetos pictóricos de Thompson, a presença simultânea, material e imaterial, da caixa de acrílico, que afeta e determina a forma da matéria-pintura, manifesta-se como uma espécie de visibilização dos seus limites. Existe a necessidade de revelação do lugar da pintura que, de forma significativa, determina a sua existência. Tal qual em Bólides, os limites das pinturas objetos de Thompson manifestam-se pelo seu deslimite. De outro modo, o fato dos limites serem invisíveis em Oiticica e visíveis em Thompson significa modos diferenciados de abordar a existência da pintura. A caixa acrílica de Thompson, associada à matéria da tradição pictórica, a tinta a óleo, concilia as estruturas protagonistas da pintura ocidental, sua espacialidade cúbica e sua materialidade. De acordo com Martin Heidegger, o conceito de limite, para os gregos, não se refere ao término de algo, mas ao lugar onde se dá início à sua essência. Revelar o limite da pintura através da caixa cúbica de acrílico significa desvelar a sua própria natureza, diga-se, a essência da pintura ocidental. Nos dois casos, nos bólides de Oiticica e nas pinturas objetos de Thompson, a pintura se revela no seu modo original, uma manifestação estética fundada no seu deslimite.
Noutras obras, Thompson faz uso das estruturas tradicionais da pintura, maximizando todo o seu repertório. O suporte e tinta a óleo ganham uma dimensão de pastiche. Ambos ganham contornos objetuais ao tridimensionalizarem-se numa espécie de afirmativa do status quo da pintura. A partir do conceito de pintura, a artista pensa a pintura como conceito. Relevante nesta série, o fato destas pinturas objetuais possuírem estrutura fundada numa citação histórica, ao materializarem a fatura da tradição ocidental, que neste contexto, tal qual um ready-made, ganham autonomia ao distanciarem-se da sua função original. Corrobora na sua independência a cor, cuja materialidade contrasta com os vestígios de tela. Existe uma notória vontade de discriminar cada componente da pintura. A matéria-tinta é cautelosamente distribuída sobre o suporte tela, cuja materialidade também se faz proeminente. Sua pintura, apesar dos excessos, é depurada ao extremo quando almeja se revelar a síntese da sua essência. Ao abordar-se criticamente a estrutura da pintura,
Especialmente a partir dos anos 60, o tema do suporte tornou-se uma questão recorrente, quando muitas vezes parecia contraditório o seu uso. Paradoxalmente, muitos artistas protagonizaram o suporte como objeto de reflexão crítica sobre o status quo da pintura. É o caso do artista italiano Giulio Paolini ou do alemão Ime Nobel. Sua utilização, de algum modo, mantinha ainda relações com a pintura de cavalete da tradição ocidental. Donna de Jode questionou a relação da pintura como um plano isolado sobre outro plano, a parede, quando se transforma numa entidade. Brian O'Doherty considerou que as críticas endereçadas à pintura a partir da década de 60 deveriam ter sido mais contundentes quanto ao esclarecimento de que o problema não era da pintura em si, mas da pintura de cavalete. De acordo com o autor, a pintura de cavalete não pode ser transposta para o espaço real, a parede, visto que perde a determinação das suas margens, da sua superfície, da trama da tela e o próprio distanciamento da parede configurado pela espessura do chassi. Doherty acusou o cubismo pelo seu conservadorismo, visto que ampliou a viabilidade da pintura de cavalete, protelando seu declínio, além de constituir-se com o sistema, tal qual na arte acadêmica, que, na sua opinião, facilita a compreensão da arte. De acordo com o filósofo da arte Arthur Danto, se na chamada era vasariana a arte se identificava com um modelo determinado de representação, mantido de alguma forma até fins do século XIX, com o início do período moderno, sua identificação se dava pelo vetor material, especialmente no caso da pintura, o pigmento, a superfície, o suporte. Este sentido de realidade como fisicalidade foi o tema e o lugar da arte americana a partir dos anos 60. Desde então, a arte passou a configurar-se pela reflexão da sua relação com a realidade. A ruptura com a representação da tradição e a adoção de um modelo de representação filosófica deixa clara para o autor a conclusão de dado segmento da história. Finalmente, Danto conclui que a ideia da prática de uma arte pura faz par com o pintor, aquele que somente pinta, afirmando que o pluralismo do mundo da arte atual define o artista ideal como pluralista. A premente materialidade das pinturas de Marcia Thompson revela sua profunda incursão sobre o lugar da pintura hoje, quando a sua tridimensionalidade revela, de algum modo, a sua condição de existência, um lugar que não é privilégio exclusivo da pintura, senão comum a todos, indistintamente. A pintura pensada a partir de um lugar de existência é revelada na ação da instalação composta por 4 vídeos simultâneos.
A obra faz parte de um projeto colaborativo entre Ellen Nunes, Andréa Rocha, Márcia Thompson e Patrícia Tavares, com o apoio da University of Arts em Londres no ano de 2019. Cada vídeo apresenta separadamente os corpos que se movem como trinchas, pintando a superfície de todo o perímetro da projeção, contaminando assim todo o espaço expositivo. A distensão entre a imagem cromática do vídeo e o espaço real corrobora na ênfase entre a pintura e a realidade, quando o lugar da experiência é apreendido na sua totalidade. Não se trata mais de uma pintura no espaço, senão de uma pintura que é espaço. A presença físico-corporal nesta videoinstalação é determinante, visto ser uma constante na produção da artista. O corpo-pintura dos seus massivos a óleo, que reverberam no espaço e no tempo, possuem reciprocidade com os corpos femininos, cujas ações colaboram na disseminação cromática. Pensar a pintura através do corpo, seja nos seus massivos pictóricos ou nas ações corpo-picturais, significa promover a pintura à condição de substância do real, de algo que é simultaneamente ser e lugar da experiência. As pinturas matérico-conceituais de Márcia Thompson abordam criticamente a disciplina histórica da pintura a partir de novas formulações, sem contudo abdicar da sua origem, melhor, da sua essência.